Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim aqui trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre uma viva esperança. E o texto que eu selecionei fica no 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. E diz assim, vamos ao texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Neste primeiro versículo, ele diz para nós, primeiramente ele começa agradecendo, bendizendo a Deus, Começa com uma berahá, que é uma bênção, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala da sua grande misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é algo indescritível, é gigantesca. Nós não compreendemos, nós seres humanos não conseguimos dimensionar o tamanho da misericórdia de Deus. E aí diz que ele nos gerou de novo. Por quê? Nós somos gerados uma vez quando nascemos, gerados em carne. E agora nós somos gerados em espírito. Por isso ele gerou de novo para uma viva esperança. Qual é esta esperança? É a nossa redenção no dia que estivermos com o Senhor Jesus Cristo. Ou por meio do seu arrebatamento, ou também quando passarmos deste corpo mortal da vida para a morte, onde iremos encontrar com Ele. Aí sim nós seremos uma nova criatura num corpo incorruptível e aí estaremos numa outra atmosfera, onde todas as coisas antigas terão sido passadas. Tristeza, lamúrias, dores, sofrimentos terão passado. Tudo será pleno, alegria e paz. E ele diz assim no versículo 4, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardada nos céus para vocês. Olha só que interessante, essa herança que nós temos, por ela não estar na terra, onde as coisas se corroem, são corruptíveis, elas se deterioram, ela não pode ser alterada, pois ela está no céu, e lá no céu não tem como as coisas se deteriorarem. Ela é uma semente incorruptível, algo que não muda, que não tem alteração, e ela é uma promessa de Deus para nós que cremos no seu Filho Jesus Cristo. Através dele, nós temos essa herança de morarmos no céu, nas mansões celestiais, recebemos o galardão do Senhor, e nada, nem ninguém pode alterar isso, pode mudar essa herança que nós temos lá no céu, que é muito mais preciosa que qualquer coisa aqui da terra, vale muito mais que qualquer coisa que possamos desejar aqui na terra, é a nossa herança incorruptível lá no céu. Diz assim o versículo 5, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Ora, a fé, ela nos conduz a Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo nós somos salvos. E a nossa salvação, ela é um processo. Nós somos salvos quando nos convertemos a Jesus Cristo, estamos sendo salvos no decorrer da jornada cristã, porém o ápice da nossa salvação é a redenção, é quando nós formos morar no céu com o Senhor Jesus. Aí sim terá sido concluído com êxito todo o processo da salvação que o Senhor preparou de antemão, desde a fundação, de antes da fundação do mundo, para os seus escolhidos. Diz assim o versículo 6, nisso vós exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. E o 7 diz assim, essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante. Aqui o apóstolo Pedro começa a falar sobre a nossa breve, momentânea tribulação do dia a dia, das provações e tentações que nos ocorrem aqui na terra, enquanto estamos aqui. Essas provações, elas servem para aperfeiçoar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa experiência com o Senhor, para que tenhamos comunhão com Ele, para que a prova da nossa fé se redunde em algo glorioso, maravilhoso, que é
muito mais precioso do que o ouro ou a prata escolhida. Mas por isso é necessário, é mister, que nós tenhamos essas provações no nosso corpo mortal. Isso é um plano de Deus para nossas vidas. Nós passamos por provações para Deus manifestar e demonstrar o seu amor e o seu carinho para conosco. Porém, Ele nos livra de todas as tentações. Ele está conosco durante as tribulações e nos dá escapes e livramento nas provações. Ele atende o desejo do nosso coração e isso redunda, através da nossa fé, que o nome de Deus seja glorificado, pois a vontade dele é concretizada na minha e na sua vida. E assim nós agradecemos a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos, pelos escapes, pela providência divina que Ele nos dá. Então as provações, ela tem um papel muito importante no processo da salvação do crente. Todos aqueles que seguem a Jesus têm que renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. E seguir a Jesus é muito mais do que apenas louvar, agradecer a Ele, glorificar. Também é padecer por Ele, padecer provações. E nessas provações, Ele nos promete que estará conosco em todos os momentos, em todos os instantes, para nos ajudar, para nos livrar. E assim o nome dele ser exaltado. Diz assim no versículo 8: embora não tendes visto, o amais. Embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheia de glória. Aqui ele está ressaltando que nós não vimos pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós cremos em algo que nós não vemos. Isso se chama fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Nós não estamos vendo fisicamente Jesus Cristo, mas nós cremos nele, nós confiamos, esperamos, aguardamos pacientemente no Senhor. E isso redunda em nós um peso de glória muito grande, porque nisso a obra de Deus é aperfeiçoada em nossas vidas. Porque quando nós cremos, esperamos, temos fé em algo que nós não vemos, com fé, com paciência, esperamos. E isso vai redundar em nós o quê? Um fortalecimento da nossa fé. Isso vai fazer com que venhamos a amadurecer espiritualmente. E isso vai fortalecer, vai dar base sólida para o que há dentro de nós, que é a presença de Deus, comunhão com o Senhor e experiência na jornada cristã. Por isso diz assim também o versículo 9: recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ora, todo o intuito da nossa fé, de crer no Senhor Jesus, nos milagres dele, no seu sacrifício vicário, uma vez feita na cruz do Calvário, é para que o objetivo chegue lá no grande dia e a nossa alma seja salva. É isso aí, que possamos receber a salvação da nossa alma. Esse é o maior objetivo e a finalidade da fé em Cristo Jesus que nós temos. Por isso devemos ter uma viva esperança, que se cremos em Jesus, já passamos da morte para a vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, agora eu já não sou mais um homem que vivia nas suas mazelas, vivendo em pecados. Não, mas eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E como nova criatura, eu tenho novas perspectivas de vida. Como nova criatura, eu começo a ver as coisas de outra maneira. A palavra de Deus fala sobre a renovação da vossa mente. Eu começo a pensar diferente, agir diferente, falar diferente e a vivenciar experiências diferentes com Deus. Porque agora tudo o que eu faço está em Cristo Jesus. E Ele transforma todas as coisas. Esse é o novo viver no Senhor. Diz assim o versículo 10. Desta salvação investigaram e minaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Desde o Antigo Testamento, os profetas falaram sobre o Messias e sobre o reinado do Messias e o povo do Messias e como seria essa nova vida num reino celeste, num reino diferente, num reino onde o Messias seria o líder máximo, o nosso comandante. E ele o é. Jesus Cristo veio, embora os judeus não entenderam naquela época, e até hoje parte de Israel não compreende esse mistério, mas Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus, o reino dos céus à terra.
E ele inaugurou na sua carne, ali na cruz, esse reino. Então, em Jesus Cristo, agora nós somos súditos do reino de Deus. Somos famílias de Deus, pertencemos à sua família, somos seus filhos amados. Por isso, nós vivemos uma nova vida com Cristo, onde Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Como sendo cabeça, Ele lidera, Ele governa, Ele determina, Ele exerce a sua função, Ele exerce a sua vontade soberana sobre a minha e a sua vida. Por isso, nos entregamos a Ele completamente, para que Ele, como Senhor e Rei de nossas vidas, de nossas almas, possa nos guiar. E assim nós iremos acertar o alvo, assim nós iremos percorrer o caminho traçado por Ele, o prêmio da nossa salvação, que é a redenção das nossas almas. Diz assim o versículo 11: para saber qual o tempo, qual a circunstância que o Espírito de Cristo que estava neles indicava quando predisse os sofrimentos de Cristo e a glória que os seguiriam. Aí está ressaltando lá sobre o que nós falamos dos profetas, que eles estavam predizendo tudo o que iria acontecer com o Messias e da sua redenção. O Messias, ele viria como veio em duas fases. A primeira fase já concretizou como servo sofredor e agora ele virá como rei soberano. Esta fase é pela segunda vinda de Cristo, que ainda não aconteceu, mas nós esperamos. Por isso a nossa esperança, ela é viva, ela não pode morrer. Nada, nem ninguém pode impedir o Senhor de voltar. Por quê? Os decretos de Deus, eles são irrevogáveis. A soberania de Deus, ela vai ser exercida, queira o homem sim, queira o homem não. Queira o diabo sim, queira o diabo não. Ninguém, nada pode mudar os planos de Deus. E os decretos de Deus são irrevogáveis. E um dos decretos do Senhor é que Jesus Cristo virá à terra buscar a sua noiva, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, para levar junto com ele aos céus, para estarmos com ele para sempre. Essa esperança ninguém pode nos tirar. Por isso devemos permanecer firmes na presença de Deus, fazendo a vontade e a obra do Senhor, para que possamos alcançar esta viva esperança em nós mesmos. E diz assim o versículo 12: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Ora, o Evangelho, ele foi pregado a nosso tempo, desde o século I, onde o Evangelho de Cristo foi pregado, e a Bíblia diz que até os anjos queriam participar do Evangelho, mas foi entregue ao homem o Evangelho. Os profetas predizeram lá desde o Antigo Testamento do Evangelho. Os apóstolos, eles participando do Evangelho, eles falaram na sã doutrina sobre este mesmo Evangelho e pregaram. A igreja do primeiro século, os pais da igreja proclamaram o Evangelho de Cristo. E nós hoje, no século 21, também estamos predizendo o Evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus Cristo. Este Evangelho faz a diferença. Ele muda vidas, situações, histórias, muda a sociedade, a humanidade. Ele transforma o ser humano que está morto em seus pecados e delitos em uma nova criatura, através de Jesus Cristo. Isso tudo pela graça de Deus, mediante a fé. Temos que ter fé e esperança. Saiba que a sua esperança não morre, ela é viva, ela está mais firme do que nunca, e essa esperança vai nos conduzir ao céu. Espera um pouco mais, um pouquinho de tempo, e tudo irá se concretizar, porque Deus é fiel em suas palavras, Deus é fiel nas suas promessas, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em breve nós veremos descer do céu o nosso Mestre, querido Senhor Jesus, para buscar a sua noiva, nos arrebatar por ocasião do arrebatamento, para morarmos com Ele na glória. Esta é a nossa esperança. Aguente firme e que Deus te esclareça, te abençoe esta mensagem, que Deus possa trazer para você e para sua família cada dia mais e mais alegria de coração. Peça a Deus a alegria da sua salvação, que Ele renove em você um espírito alegre, feliz, na presença dEle,
com todo o conhecimento completo da plenitude da graça do Senhor, esta graça inefável, indescritível, essa graça que traz a nós a fé e a esperança no Senhor para o novo viver em Cristo Jesus. E que Deus possa te abençoar.